Que a graça, a misericórdia, a paz e a segurança do Senhor estejam sobre todos nós nesta noite e para todos sempre. Amém, e amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, que já foi lido, mas vamos reler mais uma vez aqui. Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Primeiro quero desejar aqui uma boa noite para todos. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos do DIC. É uma alegria muito grande ter essa comunhão e quero agradecer muito aí este convite. Eu não sou digno desse convite, mas dou graças a Deus por ele. Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48, que diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, palavras de Jesus: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Talvez este seja um dos mandamentos mais difíceis, ou até mesmo o mandamento mais difícil de se cumprir. Já digo que é complicado amar aqueles a quem nos cercam, aquele irmão ou aquela irmã que pensa diferente de determinado assunto ou determinada situação, ou mesmo familiares, ou mesmo amigos que talvez tenham um posicionamento divergentes ou até mesmo conflituosos com a sã doutrina do Senhor, a palavra de Deus, a qual nós, você e a mim, buscamos servir. Pessoas que possuem um posicionamento político, sociopolítico distinto do nosso, em particular, já é um exercício de amor tremendo, ainda mais nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Agora imaginemos nós amar os nossos inimigos. Divergências com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, familiares, amigos, que muitas vezes não conseguimos nós demonstrar o amor que deveríamos em determinadas situações, como desavenças, até mesmo malcriações, teimosia, indiferença, dentre tantas outras questões. Como então conseguiremos nós amar os nossos inimigos, aqueles que não apenas querem, mas também amam o nosso mal? Como será que nós conseguimos amá-los? Mas afinal de contas, quem é o nosso inimigo? Ou melhor, quem são os nossos inimigos, para que nós possamos amá-los e para que de fato, assim como está descrito no versículo 45 de Mateus 5, que a gente acabou de ler, para que nós venhamos a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Jesus, ao inserir esse dispositivo à sua igreja, e no contexto de Mateus 5 ainda não havia surgido, porque Cristo ainda estava vivo, ele ainda não havia se entregado na cruz, o Filho de Deus, Cristo Jesus, implicitamente inseriu 3 princípios fundamentais para a sua e para a minha salvação. O primeiro desses princípios é amar o meu semelhante. É que amar ele, seja ele quem for, não é uma opção para o cristão, e sim um mandamento. É algo extremamente óbvio na teoria, pois se Deus é amor, e se nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor, logo nós devemos amar o nosso semelhante, não somente como um mero sentimento, mas sim como algo transcendental, visceral, espiritual, pois é ordem, mandamento, lei, vontade de Deus para as nossas vidas.
E se a ordem do Senhor é para que amemos os nossos inimigos, imagine então o quanto nós deveríamos e devemos amar as outras demais pessoas. E este mandamento ele deve também ser interpretado sob esta ótica da potencialização do amor para as demais pessoas, as quais também estão nos nossos convívios, que não sejam os nossos inimigos. Ou seja, em outras palavras, não há desculpa para você ou para eu deixar de amar. Já se imaginou, de uma forma sincera, você amar os torturadores ou os assassinos do seu único filho unigênito? Já se imaginou? O segundo princípio que nós aprendemos com este mandamento de Jesus é que a condição para que você e a mim sejamos de fato filhos e filhas de Deus, aqui na terra e também no porvir, é o amor verdadeiro que é necessário que nós tenhamos com os nossos inimigos. E Cristo colocou de forma proposital aqui os inimigos para serem amados, pois a priori são os seres mais difíceis de serem amados. E ao contrário, muitas vezes são alvo de nossa ojeriza, são alvo de toda a nossa repulsa, não é verdade? Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4. Carta de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Carta de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Todos acharam aí? Amém? Diz a palavra de Deus: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 12: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Belíssima passagem, né? Seria maravilhoso a gente se aprofundar nessa passagem, em cada frase, em cada palavra. Mas eu queria dar o destaque desta carta de 1 João, no versículo 20, que diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus,
mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E se num determinado momento de nossas vidas nós odiarmos determinada pessoa, que não necessariamente seja nosso irmão ou irmã, ou mesmo familiar ou amigo, esse alguém muito provavelmente já se enquadra como um dos nossos inimigos. E se você e a mim, se nós taparmos os nossos olhos para o mandamento de Jesus, o qual devemos amar os nossos inimigos, logo, se nós não nos arrependermos e não mudarmos este posicionamento, logo Deus nos rejeitará como filhos e filhas dele. Pois Deus é amor, ou seja, a condição para que nós permaneçamos como filhos e filhas do Deus Altíssimo, digno de toda honra, glória, adoração e louvor, é que nós amemos os nossos inimigos. E se nós não conseguimos amar os nossos algozes, a quem nós vemos, como poderemos nós amar a Deus a quem não vemos? E se nós raciocinarmos mais um pouco sobre tudo isso, chegaremos à conclusão de que é impossível para nós amarmos a Deus com amor perfeito, com amor pleno, com amor aceitável a Deus, eu e você. Se eu e você não trabalharmos, não exercitarmos de corpo, alma e espírito o amor sincero aos nossos inimigos. Sendo também este o terceiro princípio que Jesus deixou como mandamento, de amar aqueles que nos odeiam. É impossível amar a Deus com um perfeito amor, sem antes amarmos os nossos inimigos, com um amor sincero, com um amor verdadeiro. Vamos abrir aqui em 1 Pedro, capítulo 1. Um pouquinho mais para frente, para trás, perdão. Um pouquinho mais para trás. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 22. Diz a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. O terceiro princípio que o Filho de Deus deixou ao ordenar o amor aos nossos inimigos é o exercício constante, o exercício permanente do amor fraternal, o amor entre irmãos. Eu ouso dizer a vocês que é impossível amar quem nos odeia, bem como é impossível amar a Deus sem a constante prática deste exercício. Se os nossos próprios músculos já atrofiam quando nós não os movimentamos, imagina o que ocorre com o amor fraternal quando ele não é praticado. E Deus, o Pai, não requer uma mera movimentação simples nesse sentido, como pessoas sedentárias na prática do amor ao seu próximo ou ao seu inimigo, mas sim Ele requer que nós sejamos halterofilistas profissionais, espirituais, no exercício deste amor. Em Gênesis 1, 26, não precisa abrir lá que eu vou falar para vocês, Deus relata que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E após o Evangelho, que é a morte, o sepultamento e a grandiosa ressurreição de Jesus Cristo, Messias, Ele nos concedeu também o seu Santo Espírito para nos fazer morada, como selo, uma garantia da nossa salvação. Ele é o nosso guia para toda a verdade, para a vontade de Deus em cada uma das nossas vidas em particular. Deus concedeu também a sua palavra,
Deus concedeu esta comunhão maravilhosa que nós usufruímos aqui nesta noite. Concedeu a fé, concedeu o amor, concedeu a esperança. E eu fico me imaginando qual seria a minha desculpa, qual seria a sua desculpa em particular, se para nós não nos tornarmos um Arnold Schwarzenegger ou um Sylvester Stallone na prática de boas obras, na prática do amor aos nossos inimigos. Qual seria a nossa desculpa diante do Altíssimo no dia do juízo final? O que falaríamos nós para o Senhor? Qual seria a nossa desculpa, sendo que nós temos todas essas bênçãos perante o juiz dos juízes, o Rei dos reis? E quem é então o nosso principal rival, o nosso grande algoz, o maior dos nossos inimigos em nossas vidas, para que nós consigamos amá-lo, ou para que nós consigamos exercitar o nosso amor a Ele? Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 1. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Diz a palavra: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto dos frutos das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Falar a verdade para vocês, chegou a passar pela minha cabeça de perguntar em alta voz para a congregação responder em voz alta quem é de fato o nosso maior inimigo, mas eu fiquei com receio de algum irmão novo na fé a blasfemar, falar que é Satanás. De maneira nenhuma, este não é o nosso maior inimigo, e não é o objetivo desta pregação. Um filósofo libanês chamado Khalil Gibran, em uma de suas célebres frases, falou: E disse o divino: ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. O maior dos nossos inimigos não são Satanás ou outros demais seres, pessoas. O nosso maior inimigo, o meu maior inimigo, sou eu mesmo, é você mesmo. E sem dúvida, se você se lembra da triste história de Judas, que tinha absolutamente tudo para dar certo, andava com Jesus, sendo o tesoureiro da equipe, teve a oportunidade de aprender tete a tete com Jesus, o mestre, e ainda tinha a oportunidade de arguí-lo assim do modo que quisesse, e também de forma particular. Ele foi nomeado apóstolo, e também, que é a mais nobre função de um ser humano aqui na terra. Ele fazia milagres, porém ainda lhe faltavam duas coisas: o amor a seu maior inimigo, a saber, a si próprio, para só assim conseguir amar de fato a Deus. Se a pessoa não consegue amar nem a si própria, a quem vê, como poderia ela amar a Deus, a quem não vê? É simplesmente impossível. E nessa minha visão, juntamente com o pecado, este é o maior problema da humanidade, o de não saber amar a si próprio. A grandiosíssima maioria das pessoas, 99,9% delas vivem numa matrix ilusória que acham que possuem o conhecimento do amor verdadeiro,
ao menos a si próprios, mas quando estão correndo a passos largos para a beira do abismo, sendo que muitas dessas pessoas, ao perceberem o infinito vazio existencial do coração delas, de uma vida sem a busca do verdadeiro amor próprio, que é tão somente através de Cristo Jesus e do seu Evangelho, muitos se auto-sentenciam com a mesma sentença do apóstolo Judas, que assim fez a si próprio. Quantas pessoas, quantos jovens nós testemunhamos ou presenciamos com tal vazio existencial, à base de medicamentos controlados, tendo atitudes extremas, as quais temos presenciado nas escolas, em todo o Brasil, até mesmo em todo o mundo. E tudo isso graças a não fomentarmos o amor fraterno com os nossos semelhantes, com outros seres humanos, que porventura sejam também nossos inimigos, e com o amor também aos nossos algozes, nossos inimigos. E a nós mesmos também, cada um em particular. Nós só conhecemos o verdadeiro amor e temos contato direto com Ele tão somente em Cristo Jesus e a sua palavra. Somente Ele pode ser o nosso mestre e nos ensinar o amor fraternal e também o amor aos nossos inimigos e perseguidores e também o amor próprio, para depois conseguirmos de fato amar a Deus, o Todo-Poderoso. Será que nós confiamos de fato nesse amor que Deus tanto requer de mim e de você? Nós devemos ter plena confiança nesse amor e devemos exercitar este amor para que de fato as nossas vidas sejam vidas segundo a imagem, segundo a semelhança de Cristo Jesus. Para a gente finalizar, Romanos 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, versículo 31. Palavras de Paulo aqui, ó. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, e ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente há um ser que pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Adivinhe quem é? Eu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos aqui primeiramente te pedir perdão pelos nossos pecados, pois muitas vezes, Pai, somos o nosso pior inimigo, nós mesmos, cada um em particular. Muitas vezes nós, Pai, nos separamos do Teu amor quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Ti, quando nós preferimos ao mundo a estar em comunhão com o Senhor. Queremos, Pai, reconhecer que nós precisamos ter um amor fraternal com nossos inimigos, um amor conosco mesmo, um amor próprio, para que consigamos de fato despender o amor verdadeiro ao Senhor, este amor pleno, o amor que de fato o Senhor requer no coração de cada um dos Teus discípulos. Queremos, Pai, pedir as Tuas bênçãos plenas aqui na congregação do DIC,
O Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, cada família aqui representada. Que Teu Espírito Santo esteja nos capacitando, nos impelindo para que de fato nós consigamos ser pessoas à imagem e à semelhança do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a amar os nossos inimigos. Nos ajuda a ter amor próprio. Nos ajude a amá-lo, Pai, um coração verdadeiro, um coração sincero, para que de fato o Senhor nos aceite como verdadeiros filhos e filhas do Senhor, para que no porvir estejamos juntos com o Senhor em adoração eterna, em pleno prazer e gozo, junto ao Senhor, junto com o nosso Salvador Cristo Jesus, juntos com o Teu Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Que alegria é poder dedicar um culto ao Senhor, e que alegria é poder ter esta comunhão que tanto nos ajuda a conseguir amar uns aos outros, amar os nossos inimigos, amar a nós mesmos em particular e também, acima de tudo, amar o Senhor. No nome poderoso de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.